Olá, tudo bem, pessoal? Bom, esse é o nosso mini curso, uma introdução à histologia. Nós vamos entender que ciência é essa e qual a importância que ela tem no campo da medicina, da biologia. Bom, a histologia só existe, só foi possível o seu desenvolvimento a partir da descoberta, e do progresso do trabalho com lentes, As primeiras lentes foram descobertas há muito tempo, Nós temos relatos aí de descobertas de lentes já no século 8 a.C., 721 a.C., relatos de pequenos cristais, que tinham a capacidade de ampliar uma imagem. Mas a produção efetiva de lentes começa na Itália, no século XIII, quando são desenvolvidos as primeiras lentes de vidro e, com isso, a invenção dos óculos. Imagine, eu estou aqui com o meu óculos e a dificuldade que seria de ler, por exemplo. Eu preciso do óculos para ler de perto, tem pessoas que precisam do óculos para enxergar de longe. Imagine a vida moderna sem os óculos, E com a invenção dos óculos, que já foi algo muito importante, se popularizou na Europa, não demorou para que começassem a fazer combinações de lentes e também o aperfeiçoamento da capacidade de aumento desses objetos. Então, a partir dos óculos, o surgimento daquilo que nós podemos chamar do primeiro microscópio se deu no século XVI. Um holandês chamado Zacarias Janssen, mais ou menos em 1595, teria desenvolvido o primeiro microscópio. Era um microscópio composto. Significa o quê? Que ele era formado por duas ou mais lentes. A maioria dos microscópios compostos vão ter uma lente que fica próximo do objeto, chamada objetiva, e uma lente pela qual nós olhamos, e essa lente é conhecida como ocular, e um tubo. Então esse era o microscópio desenvolvido pelo Janssen. Pode ter sido por ele ou por seu pai, tendo em vista que o pai era um produtor de lentes e ele era muito jovem. Talvez ele só montasse os microscópios, nós não temos registros precisos disso. Esse primeiro dispositivo ele não tinha uma aplicação científica. Ele era vendido mais como um brinquedo, era uma diversão entre os nobres, porque permitia você observar objetos muito pequenos, detalhes de objetos que a olho nu você não conseguia ver. Nós estamos falando aí de um microscópio que tinha um aumento em torno aí de 9 vezes. A gente vai ver que isso é muito pouco, por exemplo, para enxergar micro-organismos não dá. Mas tinha aí essa atração como algo para distração ali dos nobres. Esse microscópio, ele vai evoluindo. No século XVII, início de 1600, final do século XVI, começo do século XVII, nós temos aqui um modelo de um microscópio italiano, que era composto. Então você tem uma lente aqui na parte de cima e uma lente embaixo. E já era bem conhecido então na época, bem disseminado pela Europa. As aplicações científicas efetivamente do microscópio vão começar com Robert Hooke. O Robert Hooke, lá em 1665, vejam que o progresso dessa tecnologia, o desenvolvimento dessas tecnologias, ele se arrasta, vai demorando, é o trabalho de muitos e muitos. Aqui eu estou citando alguns, mas muitas pessoas contribuíram para o aperfeiçoamento e para essa pesquisa. O Robert Hooke vai fazer o quê? Ele trabalhando com um microscópio parecido com aquele que eu mostrei para vocês, então um microscópio composto, ele vai observar o material da cortiça. Lembrando aí das aulas de botânica, a cortiça é aquele material que cresce sobre o caule, tronco de algumas árvores, que é formado, na verdade, pelo suber, aquela camada protetora. E pegando um corte dessa cortiça e levando ao seu microscópio, o Robert Hooke viu essa imagem, está reproduzida aqui no item C, com cavidades,
como se fosse uma manta com vários espaços, né, vazios. Estes espaços vazios, né, a estes espaços vazios, ele chamou de célula, o que nós chamamos hoje de célula, porque vem aí de cela, né? A cela é um espaço vazio, um pequeno quarto, um pequeno vão. Claro que quando ele deu esse nome, ele não imaginava que aquele espaço vazio era ocupado quando aquele tecido da planta estava vivo, né? O suber é um tecido já morto, então ali o que eu tenho é só o que restou da parede celular da planta, mas é esse o nome que vai marcar a estrutura fundamental de estudo aí da biologia e da histologia, que é então a célula, né? A histologia vai estudar as células, o formato das células e dos tecidos. Depois do Robert Hooke, outra contribuição importante, né, é dada pelo Anthony van Leeuwenhoek. É interessante que ele trabalha, né, desenvolvendo, ele era um colecionador, adorava os microscópios, e ele vai fazer aí, ele tinha uma grande coleção, e ele aperfeiçoa um microscópio que vai ser utilizado para ver as primeiras células livres. Então ele é o primeiro a observar uma célula viva. Então vejam que o Robert Hooke viu ali, mas era uma estrutura morta. Ele vai ser o primeiro a observar uma célula se movendo. Imagine, né, a emoção de ser o primeiro ser humano a observar ali a vida microscópica. O microscópio utilizado pelo Leeuwenhoek era um microscópio de uma única lente, né? Um dispositivo extremamente simples, né? Eu vou colocar aqui para vocês uma imagem do microscópio. Esta é uma reprodução do microscópio de Leeuwenhoek. Vejam como era pequeno. Aqui nós tínhamos a lente, então ele é de lente única, uma lente. E na ponta, né, deste parafuso, ó, vejam que ele tem um sistema de rosquear que ele pode subir e descer. Você colocava se colocava a amostra do que você queria ver. Então na ponta dessa agulha aí, a gotícula lá que você estava observando, e aí você ia girando o material para ajustar a altura e colocava isso contra a luz, né? E aí o Leeuwenhoek, com esse dispositivo extremamente simples, né, mas lembrando aí a lente é que faz toda essa mágica, ele foi o primeiro então a descrever. Em 1674, né, o primeiro protozoário. Então imagine o primeiro ser humano a observar um protozoário se movendo numa gotícula de água, né? Um ser vivo, independente ali, nadando livremente na água. Né? Em 1677, ele é o primeiro a observar o espermatozoide humano. Então, até 1677, não se fazia ideia do que continha o esperma humano. Já se sabia que ele estava relacionado com a reprodução. Vejam como é importante, essas descobertas foram importantes para o avanço da ciência. Uma das ideias sobre a reprodução humana era de que o esperma continha um homúnculo, que já era um ser humano pequenininho, né? Então bem pequenininho, que tinha lá já sua cabeça, braços, pernas, né, e que era depositado então depositado no útero feminino, e aquele homúnculo iria crescer e se desenvolver. Então vejam, né, essa ideia explicava o processo de reprodução, mas na verdade, né, em 1677, então Leeuwenhoek vai mostrar que o esperma contém uma célula que nada ativamente, que é então o espermatozoide. E em 1683, ele vai desvendar as bactérias. Alguém deve estar pensando, poxa, mas por que demorou mais para ele ver as bactérias do que as outras células? Alguém imagina? Questão do tamanho. Vamos lembrar aí que os protozoários, os espermatozoides, comparados com as bactérias, são bem maiores, né? Então as bactérias são menores ainda. Então necessitou de um tempo maior de aperfeiçoamento do microscópio. Então essa tecnologia inaugurou, né, abriu as portas de um mundo desconhecido. E é neste mundo desconhecido, né, investigando esse mundo desconhecido, que a histologia vai se constituir, então, como uma ciência muito importante.
Antes da gente passar a histologia especificamente, uma curiosidade, né? Hoje nós temos hábitos, né? Gostamos de ir, por exemplo, ao cinema para ver filmes nas telas. Na época, né, no século XVIII, existiam microscópios como esse que vocês veem na figura, é um microscópio de projeção solar. Então, esse microscópio ele recebe a luz solar neste espelho, a luz é desviada para dentro do tubo onde está a amostra e eu tenho as lentes combinadas. E essa lente projetava num anteparo, numa parede, aquilo que estava sendo observado. As pessoas iam para um cinema ver ali bactérias, né? Ver ali protozoários, né? Ver ali pequenos insetos que ficavam enormes. E as pessoas se reuniam e isso era um evento aí muito apreciado, né? Na época. Então esse era o cinema aí do século XVIII, né? O microscópio moderno, microscópio óptico. Então existem duas formas, né, de microscopia moderna, a microscopia óptica, que segue o mesmo princípio de todos esses microscópios que eu apresentei para vocês, né? É baseado em lentes, né? E essas lentes, a combinação dessas lentes é que permitem o aumento. E existe já no século XX o desenvolvimento da microscopia eletrônica. A microscopia eletrônica funciona por outro princípio, né, que não a passagem de luz, e nós vamos deixar isso, né, para um outro momento discutir como ela funciona. Então aqui um microscópio moderno óptico. Então, vamos lá, ampliar um pouquinho para nós vermos o que ele tem. Tá? A ocular, então eu tenho aqui uma lente. Tá? Aqui nós temos a instalação de uma lente, onde nós olhamos. Essa lente ela tem um fator de aumento, então ela vai aumentar essa imagem um certo número de vezes. Então, por exemplo, eu posso ter uma ocular que aumenta 10 vezes. A objetiva, então, nos microscópios modernos, geralmente a gente tem mais de uma objetiva, né? Então você pode girar esse dispositivo que nós chamamos de revólver e ele contém várias objetivas para conseguir aumentos diferentes. Então, se eu tiver, por exemplo, uma objetiva de 40 vezes, eu vou conseguir, combinando objetiva e ocular, um aumento de 10 na ocular com 40 na objetiva, eu vejo o objeto, né, o material observado, com um aumento de 400 vezes. Tá? O maior aumento nesses microscópios gira aí em torno de 1000 vezes. Tá? Com o uso de algumas técnicas, um pouquinho mais. Isso permite a observação, depois nós vamos ver algumas lâminas, de muitas células e quais são as técnicas utilizadas. O restante isso princípio, então vejo que é o mesmo princípio daqueles microscópios, tá? E aí o restante são implementações modernas para que facilite o trabalho com o microscópio. Então nós temos aqui, tá, uma lâmpada, então eu não dependo da luz solar, né? Então essa lâmpada vai passar por um condensador, condensa essa luz. Aqui eu tenho uma mesa que nós chamamos de platina, a minha amostra fica nessa superfície, presa numa lâmina de vidro transparente, coberta com uma lamínula. Então todo o material a ser observado no microscópio óptico, ele precisa ser translúcido. A luz precisa passar pelo material, para que você possa, então, observá-lo. Tá? Então esse aí é um microscópio moderno, óptico e até fácil, né? Você pode comprar e se divertir em casa aí fazendo descobertas. Nós vamos discutir um pouco, né? Vou apresentar para vocês um pouco de algumas lâminas para a gente ver um pouquinho do que a histologia pode produzir, né? E que tipo de conhecimento nós temos a partir da histologia. Deixa eu só posicionar melhor aqui a nossa imagem. Isso, perfeito. Então vamos lá. Então eu separei algumas lâminas para a gente entender um pouco, né, de como se trabalha na histologia e
O que a gente pode descobrir, né? O que se pôde descobrir a partir daí. Então, nessa primeira imagem, por exemplo, ó, nessa figura, nós temos um corte, né, da mucosa do corpo e do fundo do estômago. Então, isso aqui é da parte interior, né, da cavidade interior do estômago. Aqui a gente pode observar, né, é nítido a observação das células. Então, uma coisa, né, que nós conseguimos ver claramente é a delimitação. Vamos pegar uma célula aqui, a gente vê, né, o conteúdo, onde está a membrana. Você consegue ver onde está a membrana. Nós podemos ver, né, o núcleo dessa célula e o citoplasma aqui pigmentado. Essa não é a cor natural. Então, uma das coisas importantes que foi se descobrindo no desenvolvimento da histologia foi a relação de diferentes corantes com os diferentes tecidos. Então, alguns tecidos aderem mais a um corante, menos a outro, e com isso a gente conseguiu, né, criar uma base grande de conhecimento sobre a estrutura das células. Aqui a gente tem dois tipos, né, de células gerais. Então, aqui nós temos células parietais com citoplasma eosinófilo. Né? Um citoplasma eosinófilo significa o quê? Que os componentes, né, nesse citoplasma, a área que está em destaque, elas se coram com corantes como a eosina, que é um corante ácido. Né? Então, esses corantes ácidos aderiram mais a essas regiões e aí a gente consegue ver, né, esse citoplasma corado de vermelho. Tá? Ele está aqui, então, nas células, mais forte aqui nas células parietais. As células principais, né, são as células que têm um citoplasma do tipo basófilo. Se vocês olharem nessas que têm um citoplasma basófilo, ó, vejam, as parietais, elas têm um citoplasma mais azulado. Ó. Então, elas não têm aquele vermelho. O citoplasma delas é um pouco diferente. Mas por que é diferente? Né? Porque os componentes que tem ali, no qual esse citoplasma é rico, eles são também diferentes. Essas células, elas produzem substâncias diferentes no organismo. As células parietais produzem ácido clorídrico, que vai compor o suco gástrico, e as células principais produzem o pepsinogênio, que na cavidade estomacal vai se converter na pepsina, que é a enzima que digere as proteínas. Então vejam que como os conteúdos do citoplasma são diferentes, né, a coloração, né, a adesão ou não a um tipo ou outro de corante também é diferente, permitindo então essa identificação. Aqui na figura ao lado, nós temos, né, um folículo ovariano em crescimento. E nós podemos identificar aqui, ó, uma célula bem grande. Então vejam que toda essa massa mais esbranquiçada no centro é o citoplasma do ovócito. Então, o tamanho, ó, comparem com as outras células, né, ao redor. Olha só, o diâmetrozinho dessas outras células comparadas com o ovócito. A região do núcleo, então a região do núcleo se difere do citoplasma, né, ó, aderindo aí com uma coloração mais avermelhada. Então aí a gente consegue perceber, né, esse é um aumento, para que a gente possa ter uma noção, ó, de 340 vezes. Tá? O óvulo, né, o ovócito, o óvulo, ele é a maior célula do corpo humano e chega aí a um diâmetro de 1 milímetro. Por isso que ele, inclusive, pode ser visto, né, um pontinho a olho nu. Aqui uma outra imagem, né, muito interessante é a arborização dendrítica. Né? Os dendritos são as terminações, né, são as ramificações que ocorrem a partir do corpo celular dos neurônios. Então, nesse caso aqui, nós estamos vendo, né, células do córtex cerebral, então isso é um corte de cérebro, e essas ramificações partindo aqui, ó, de um corpo celular
é através dessas terminações que o neurônio recebe impulsos vindos de outros neurônios. Interessante, né? Aqui a anatomia, né? Como é diferente a estrutura desses dendritos. Então, o corpo celular está localizado mais aqui embaixo, ó, e a partir dele essas ramificações. Aqui é um aumento de 275 vezes, e é um bom exemplo, né? Está aqui um exemplo interessante do que a gente chama então de um polimorfismo, ou seja, as diferentes formas que as nossas células têm, embora todas elas possuam o mesmo DNA. Né? Então a diferenciação celular provoca aí esse polimorfismo. Aqui nós temos células de musculatura lisa, né, da parede do intestino delgado. Então a gente pode ver as células, né, mononucleadas, né? Então aqui a gente pode ver os núcleos, ó. Então com a coloração mais rosada, mais escura, né? E a célula, né, o citoplasma das células, que são células mais alongadas, né, com um único núcleo. Então o citoplasma aí está um pouco mais arredondado. Estas células num aumento, né, de 440 vezes, um aumento aqui de 440 vezes, tudo bem? Aqui nós temos mais uma lâmina, né, por uma outra coloração. Essa coloração é chamada de coloração de Van Gelson, uma mistura de algumas substâncias. É interessante então perceber que ao longo do desenvolvimento da histologia foram sendo testados diferentes compostos, diferentes misturas de corantes, e isso era testado nos tecidos observados e foi se escolhendo, foi selecionando e criando-se, né, agregando todo um conhecimento sobre qual é o tipo de corante que eu tenho que utilizar para destacar determinada parte de uma célula, para observar determinado tecido. Então aquilo que eu já tinha dito no começo, que é o fato de que assim, é a somatória do trabalho de muitos e muitos pesquisadores ao longo dos séculos, né, para consolidar esse conhecimento. Nessa imagem, né, a nitidez que a gente tem, né, de observar então a célula, a gente consegue ver, né, os limites da célula perfeitamente, né, os limites celulares e também, né, aqui, ó, a membrana da carioteca que separa o núcleo. Então ficou muito bem visível, né? Um aumento aqui de 660 vezes. Nessa figura ao lado, nós temos uma lâmina, né, que mostra mitocôndrias. Então aqui uma organela, né, num aumento muito grande também, né, um aumento de 660 vezes. E essas mitocôndrias são retiradas das células do túbulo contorcido proximal do rim. Então numa parte lá do néfron. E aí, aqui, né, a técnica utilizada é o quê? É o que nós chamamos de uma demonstração histoquímica, né? A relação que tem o tecido com o metabolismo, né, bioquímico. Nesse caso, o destaque se dá pelo fato, né, que na mitocôndria eu tenho a enzima citocromo oxidase, né? Então a citocromo oxidase oxida o citocromo, então ela participa ali na parte da cadeia respiratória dentro da mitocôndria, né, na membrana interna da mitocôndria, e esta enzima ela existe exclusivamente nas mitocôndrias, então ela é uma enzima só mitocondrial. Então, destacando essa enzima, né, corantes que aderem a ela, eu tenho certeza de estar destacando no tecido apenas as mitocôndrias. Vamos passar aqui a uma outra lâmina, né? Esse aqui é o epitélio da córnea, então aqui, né, é um aumento de 660 vezes do epitélio anterior da córnea, então na parte da frente da córnea. E aí nós podemos observar, né, o aspecto característico dessas células, então elas estão aqui, né, formando esse epitélio, a gente vê que é fino, né, ele tem aí 2 camadinhas de células, no máximo 3. E aqui no centro, ó, nós temos uma imagem interessante, que é uma célula da córnea em mitose. Essa célula está em divisão mitótica, os cromossomos estão bem condensados ali, começando a se separar.
Então nós vamos ver as próximas lâminas justamente mostrando o processo de mitose, um processo que pode ser acompanhado ao microscópio, utilizando-se então as técnicas corretas. Tá? Então nós temos aqui primeiro, né, os cromossomos humanos na metáfase. Então os nossos cromossomos estão máximo condensados. Tá? Para interromper este processo, né, interromper o processo de mitose e que ele não tenha continuidade, é feita a adição de uma substância chamada colchicina. Né? A colchicinina é uma substância que rompe os fusos mitóticos, então os cromossomos não conseguem se separar. Então ela bloqueia aí a divisão na fase da metáfase. E a gente consegue observar então bem os microscópios. Tá? Então nesse caso a coloração avermelhada, ó, é um corante chamado de orceína. Então a gente vai ver aí algumas imagens sobre a mitose. Então aqui, ó, nessa imagem, nós temos células da ponta da raiz de uma ervilha, uma célula vegetal. Né? A gente pode observar os limites da célula, a membrana celular, a parede, né, nesse caso, na verdade, que fica com maior destaque. Ó. Então, aqui numa parede celular. As células do fuso mitótico, né? As fibras do fuso mitótico. Então, a gente consegue ver ó, essa parte que parte do centro para os polos, é o que vai arrastar os cromossomos, né? E no centro, a placa equatorial formada pelos cromossomos. Observem que ao redor, né, as outras células estão na intérfase. Então, o núcleo aqui, ó, não estão, né, os outros núcleos não estão em divisão. Aqui nós passamos para a prófase. Então, nós conseguimos ver, né, os cromossomos já inicialmente condensados, então há já uma granulação maior na imagem, diferente desse núcleo aqui que está mais uniforme. Então essa granulação indica já o início, né, do condensamento destes cromossomos. Depois nós temos outra imagem de metáfase, essa com um pouco mais de detalhe, aqui também é da raiz, então a continuidade daquele processo. Então nós conseguimos ver, né, a placa equatorial bem distinta, os cromossomos alinhados no centro, o citoplasma está com essa tonalidade mais azulada. E na figura seguinte, a anáfase. Vejam, observem aqui ó, a separação dos cromossomos. Eu tenho um conjunto cromossômico indo para lá, ó, um conjunto cromossômico indo para cá. Né? Então, os cromossomos estão se separando na fase identificada então como anáfase. E no final do processo, na telófase, né, os cromossomos já começam a se descondensar, então já não dá para identificar isoladamente cada um deles, e vai prosseguir, né, depois dessa telófase, a citocinese, que é a separação então dessa célula em dois tipos celulares. Então vejam que o estudo da histologia ele vai trazer um conhecimento, né, totalmente novo a partir do século final do século XVIII, começo do século XIX, sobre o funcionamento do nosso organismo. Nós já tínhamos um conhecimento estabelecido da anatomia do corpo e algumas coisas sobre a fisiologia, então eu poderia abrir um cadáver, abrir o corpo e observar um órgão. Né? Mas eu vi ali o órgão inteiro, posso ver um coração batendo. Com a histologia, né, com o avanço da histologia, eu consigo ver o tecido cardíaco, como é que são as células que formam aquele tecido, quais são os diferentes tipos de tecido, comparar o tecido entre um órgão e outro. Então a histologia ela é fundamental para o desenvolvimento da ciência médica, da biologia, né, das ciências biológicas, ela é fundamental para a compreensão, para a melhor compreensão das estruturas dos órgãos, dos tecidos e da própria fisiologia, né? Por que nós temos, a partir de de células que têm o mesmo DNA, nós temos células tão diferentes na forma e na função. Então, um neurônio, né, tem uma função totalmente diferente de uma célula hepática, que é totalmente diferente de uma célula pancreática. Né? Então, a histologia é esse campo, né, que traz então toda essa informação. Ainda dos estudos de histologia, a questão
dos exames histológicos, né? Na identificação, por exemplo, nas biópsias, na qual você analisa tecidos, né, ao microscópio, tentando identificar, então, anomalias que possam indicar a presença de alguma doença, como, por exemplo, o câncer. Então, comparando imagens, conhecendo como são os tecidos saudáveis, normais de um determinado órgão, comparando com a amostra, pode-se então se determinar ali se existe alguma doença, algum mau funcionamento naquela estrutura. Tudo bem? Então, vocês vão agora prosseguir com a atividade, então vão realizar uma atividade no link que eu vou deixar logo a seguir, e depois, nos próximos encontros, nós vamos explorar então alguns tecidos, né? Nós vamos ver alguns tecidos específicos do corpo e explorar o que a histologia tem a nos revelar da sua estrutura e do seu funcionamento, tudo bem? Então, vamos aí à nossa atividade.